Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando a nossa aula sobre a crença em Allah. Falamos anteriormente sobre o que era a adoração e agora vamos falar o que é idolatria. A idolatria no Islã anula a crença na divindade de Allah. Ou seja, quando a pessoa é idólatra, ou seja, adora algo além de Allah, adora outras divindades além de Allah, já constitui uma idolatria. Assim, se a fé na divindade de Allah, o Altíssimo, e a dedicação de todo ato de adoração a Ele é a maior e a mais importante das obrigações do muçulmano, então, sem dúvidas, a idolatria é a maior desobediência a Allah. Ser monoteísta, ou seja, adorar um e o único Deus, esse é um dos maiores atos, ou o primeiro ato mais importante no Islã. E fazendo o contrário, que é a adoração de ídolos, que é a idolatria, já constitui o maior pecado, ou o pecado mais grave que a pessoa pode cometer, ou o muçulmano pode cometer, ao adorar Allah, atribuindo, por exemplo, parceiros. Isso é idolatria, então é o maior pecado. Então, vimos que ser monoteísta, adorar ou crer em um único Deus é o maior ato, enquanto que se fazer o contrário, adorando qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de animal, ou atribuir parceiros a Allah, adorar a Allah juntando ou associando com qualquer coisa, já se torna o pecado mais grave no Islã. E a pessoa que comete isso será punido diante de Allah se não se arrepender. Ou seja, o único jeito de ser perdoado desse tipo de pecado é o arrependimento sincero diante de Allah. Em um dos versículos, Allah diz no Alcorão: Allah não perdoa aquele que lhe associe parceiros, mas fora isso, perdoa quem desejar. Quem associar algo a Allah comete um pecado gravíssimo. Então, qualquer tipo de pecado, Allah pode perdoar, fora aquele que associa a Ele, associa ou atribui parceiros a Ele. Então, esse tipo de pecado, o seu perdão é apenas o arrependimento, um arrependimento sincero. Reconhecer que cometeu aquele tipo de erro, aquela idolatria, ou adorou ídolos, ou qualquer outro objetivo, reconhecer isso e então voltar-se a Ele se arrependendo. Ou seja, pedir o perdão e se arrepender de que não vai voltar a cometer o mesmo pecado. Então, assim, é perdoado diante de Allah. Diz que associar algo a Allah comete um pecado gravíssimo. Associar a Allah é adorar a Allah atribuindo parceiros. No mesmo momento que diz que acredita em Allah, então faz alguns atos ou faz pedidos a outras divindades junto com Allah. Então, isso é associar Allah com outras coisas, o que aqui diz que a pessoa comete um pecado gravíssimo. Quando o mensageiro de Allah, que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre ele, foi consultado qual seria o maior pecado diante de Allah, foi perguntando assim o profeta Muhammad qual era o pecado maior. O profeta Muhammad respondeu, o profeta Muhammad, que a paz e bênçãos estejam sobre ele, respondeu que associa a Allah sendo que ele foi quem te criou. Então, ele falou associar a Allah com qualquer outra coisa, sendo que é Ele que te criou. Se associar a Deus com outras divindades, outras coisas, esse é o pecado maior. A idolatria corrompe os atos de obediência e os invalida, como foi dito por Allah. Quem associar parceiros na adoração a Allah, então todas as suas obras haverão sido em vão. Também uma das desvantagens da idolatria, ou seja, atribuir parceiros a Allah, é que as ações que vai fazendo ou cumprindo, elas são invalidadas diante de Allah. Quem se dedica à idolatria merece permanecer no inferno por toda a eternidade. Allah diz no Alcorão que atribuir parceiros a Allah, Ele o vedará o paraíso e sua morada será o inferno. Caso não se arrepender, se ficou apenas adorando ídolos, adorando animais, adorando sol, e por aí vai, e morrer assim sem se arrepender, a morada será o inferno, conforme esta passagem do Alcorão.
A idolatria é de dois tipos, maior e menor. Então, são dois tipos de idolatria que os sábios já dividem, a maior e menor. A idolatria maior é quando se dedica a um ato de adoração a outra divindade fora Allah. Ao se dedicar a adorar qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de árvore, então aqui significa que é uma idolatria maior, ou seja, não adora Allah, mas adora qualquer outra coisa, qualquer outra divindade. Isso é idolatria maior. Em conclusão, todo dito ou feito que é amado por Allah, o Altíssimo, é dedicado a Ele. Então, tudo que se faz, todo ato, toda adoração, sabemos que é dedicado a Allah, o Altíssimo. Ele, do contrário, quando é dedicado a outra divindade ou outra deidade, é idolatria e incredulidade. Então, quando a pessoa não dirigir essas adorações, esse ato de bondade, se não dirigir somente a Allah, já está atribuindo que parceiros. Ao fazer isso para outras divindades, já é idolatria, constitui incredulidade no Islã. Exemplo disso seria rogar a outro que não seja Allah, fazer súplicas, pedir ajuda, rogar a alguém que não seja Allah. Este é um exemplo. Suplicando, por exemplo, que o cure de uma doença, ou que lhe conceda o sustento, ou confiar nessa deidade, ou mesmo se prostrar a ela. Então, quando a pessoa vai pedir a alguém para que cure, ou seja, não é o pedido que a gente faz, sei, ao médico ou algo similar. Não é aquela pessoa que você vai dizer, não, eu peço um remédio para tomar e eu melhorar, algo assim. Não. Você confia de que aquele teu problema, mesmo sem o remédio, mesmo sem ser o médico, alguém vai curar a tal doença. Então, você fazer pedido a esse tipo de deidade ou divindade, isso já constitui uma idolatria. Você pedir a alguém que concede o sustento, não porque você vai trabalhar e ele vai lhe dar ou vai pagar alguma coisa para você comprar algo para seu sustento, não. Mesmo sem lhe dar alguma coisa, você achar que não, isso aqui pode me dar um sustento, essa deidade, essa árvore é capaz de me dar, esse animal, vou fazer pedidos nele, ele vai me conceder um sustento. Então, isso tudo constitui uma idolatria, aquele que é o pecado mais grave. Ou confiar nessa deidade, ou mesmo se prostrar a ela. Assim como prostrar diante das pessoas. Prostrar para o sol, por exemplo, prostrar para a lua, vai prostrar para um animal, achando que aquilo é um Deus e que pode beneficiar em alguma coisa. Isso constitui idolatria dentro do Islã e é um grave pecado. Allah o Altíssimo disse, o vosso Senhor disse, invoca-me que responderei vossas súplicas. Então, quando a gente vai fazer a súplica, um pedido daquilo que a gente necessita, é somente dirigir a Allah e não para outras deidades ou divindades. Disse o Altíssimo, e encomendai-vos a Allah se sois crentes. Se vocês são crentes, então confiem em Allah, confiem em Deus. Se você é crente, dirija as suas súplicas para Allah. Está passando por situações difíceis, doente, claro que vai ao médico, toma uma medicação e tal. Mesmo assim, você faz súplicas. A quem? A Allah. Faz súplicas pedindo a Allah para que lhe conceda a cura e não buscar isso em outras divindades. Também disse, prostrai-vos ante Allah e adorai-o. A prostração também deve ser só dirigida a Allah, deve ser dirigida a Deus e não a outras divindades. As outras divindades não podem ser adoradas. Isso que é grave pecado, como o próprio assunto que estamos falando, a idolatria, e esse é um grave pecado. Quer dizer, quem dedique alguma destas ações a outro que não seja Allah, transformou-se num idólatra ou incrédulo. Ao buscar ajuda de um sustento ou curar alguma doença ou algo similar em outras divindades além de Allah, então está cometendo aqui uma idolatria. Isso é um grave pecado diante de Allah. Então,
essas todas as ações que a gente falou aqui considera-se a idolatria maior, onde deixa Allah de lado, deixa Deus de lado e vai buscar ajuda ou coloca confiança em outras divindades. Isso aqui é idolatria maior. Enquanto que a idolatria menor é todo o dito ou ato que leva à idolatria maior. Alguns atos ou falas ou alguns ditos que podem levar à idolatria maior. O exemplo, aparecer ou se mostrar às pessoas num assunto religioso, como alongar a oração para que as pessoas vejam, levantar o tom de voz quando está recitando o Alcorão, ou recordar Allah em voz alta para que ouçam ou elogiem. Então, esse tipo de ações são consideradas idolatria menor, ou seja, fazer para se mostrar, ostentar, por exemplo, vai adorar Allah, mas está adorando para que seja visto, para que seja elogiado, vai recitar o Alcorão, eleva o tom, embeleza mais o tom para que as pessoas ouçam, saibam que é bom recitador. Então, nesse caso, é considerado idolatria menor. Quando uma pessoa não pratica nenhum ato de adoração, a não ser para mostrar-se para os demais, chegando a não rezar ou jejuar se não está diante dos outros, então está agindo como os hipócritas, ou hipocrisia, incorrendo em uma forma de idolatria maior que tira a pessoa do Islã. Então, esses são os exemplos de idolatria menor. Ostentação, fazer para ostentar. E assim a gente termina essa parte sobre a idolatria. Na próxima aula a gente vai continuar com o mesmo assunto. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.